Lucas, capítulo 18, versículos de 18 a 30. E perguntou-lhe um dos principais: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou o homem: Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens e reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, encheu-se de tristeza, porque era muito rico. E Jesus, vendo-o assim, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas! Pois é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então, os que ouviram isso, disseram: Quem pode, então, ser salvo? Respondeu-lhes: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Disse-lhe Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu-lhes Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por amor do reino de Deus, que não haja de receber no presente muito mais e, no mundo vindouro, a vida eterna. Olá, graça, paz e alegria. Vamos orar? Paizinho, nós agradecemos por este tempo, por esta oportunidade de buscar na Tua Palavra o entendimento a respeito da Tua vontade. Então que nós possamos entender qual é o Teu querer. Fala conosco, ministra o nosso coração, toca-nos para que possamos entender a Tua vontade e que possamos praticar o Teu querer. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Esta mensagem é parte de uma sequência. Você encontra o link para a meditação anterior na descrição. Isso no podcast ou no YouTube. Se você está assistindo em uma rede social ou num blog, ouvindo também no blog, por conta do podcast você vai ouvir, no YouTube você vai assistir também. Então, se você estiver em outro lugar que não no YouTube ou no próprio podcast, você não encontra esse link para essa outra mensagem. Você só vai encontrar o link acessando o podcast do Compartilhando na Web. Você encontra ele nos agregadores de podcast, vários deles. Você pode procurar no da sua preferência, Compartilhando na Web. E lá você vai encontrar nesta mensagem a descrição, na descrição o link para a mensagem anterior. A mesma coisa no YouTube. Se você acessar no YouTube, na descrição da mensagem você encontra o link para acessar a mensagem anterior. É muito importante começar por aquela outra mensagem, porque esta é sequência daquela. Inclusive nós temos um desafio no final daquela mensagem a respeito de uma meditação sobre uma situação específica, e nós voltamos então a partir desse desafio para aqueles que já assistiram ou para aqueles que já ouviram a mensagem anterior, quer no podcast, quer no YouTube. Voltamos então a partir do momento daquele desafio. O desafio de meditação era: se desde o tempo da lei a mera realização de obras, mesmo seguindo a orientação própria da lei, ainda assim era muito pouco, como isso pode resolver no tempo da graça? Como alguém simplesmente seguindo regrinhas, seguindo conceitos, parecendo uma pessoa que faz as coisas certas, já é suficiente para dizer: essa pessoa tem um relacionamento com o Senhor?
Nós, que somos diferentes, precisamos ter uma vida completamente acertada diante do Senhor. Não pode haver absolutamente nada que nos faça deixar de lado a nossa vida com o Senhor. Nada pode ser mais importante do que o nosso relacionamento com o Senhor. Nada, absolutamente nada. Se nós não podemos ir a determinados lugares para buscar a presença do Senhor, nós fechamos a porta do nosso quarto e buscamos a presença do Senhor. Nós fazemos culto doméstico, nós buscamos o Senhor em outros locais, mesmo que seja através da tecnologia, em reuniões virtuais, em vídeos, em podcasts, em vários lugares. Nós buscamos ao Senhor, nós buscamos comunhão uns com os outros, mesmo que seja através de uma conferência pela internet. Nós mantemos isso com o Senhor. Paulo, enquanto estava preso, produziu as cartas do Novo Testamento. Ele estava isolado, ele estava preso, ele estava, em alguns momentos a prisão dele era diferenciada, mas em outros ele estava preso em cadeias de fato, preso com um soldado de cada lado, e ainda assim ele produziu tudo que nós temos no Novo Testamento. Muitas cartas do Novo Testamento foram escritas com Paulo na prisão. Ele não podia ter contato com os irmãos, algumas cartas ele escreveu para irmãos que ele nem mesmo conhecia, e ele então manteve comunhão com esses irmãos mesmo assim. E hoje em dia só dá certo se for... Não, por favor, vamos repensar esse modelo. João, isolado na ilha de Patmos, teve a revelação do Apocalipse. E hoje em dia, não, tem que ir naquele lugar. Não tem. Aquele lugar também é importante, também deve ser levado em conta quando tivermos a chance de estarmos juntos no local onde o Senhor permitiu que nós nos reuníssemos. Vai ser fantástico, mas não force isso antes da hora. Não force isso para todo momento. A nossa busca pelo Senhor não depende apenas disso. Nós devemos ter a vida no alicerce que é Cristo, e não no alicerce das meras atividades corriqueiras e ritualísticas que muitas vezes nos cercam e nos fazem com que nós tenhamos nosso tempo preenchido. Isso tem que fazer parte para ajudar e não para ser a amarra, o ponto principal para que busquemos ao Senhor. Nada, nem isso pode impedir que nós estejamos buscando de fato ao Senhor. Nada, absolutamente nada. Quer dizer que nós devemos viver a palavra o tempo todo, não apenas naquilo que nos convém ou naquilo que parece suficiente para enganar os outros, dando conta de um bom testemunho apenas de aparência diante das pessoas. O nosso relacionamento com o Senhor vai muito além disso. Podemos enganar sim as pessoas com um testemunho maravilhoso, mas apenas de aparência. Um testemunho que parece mostrar uma vida séria diante do Senhor, mas as pessoas se enganam. Ao Senhor nós não enganamos. Ele sonda os nossos corações, nos acompanha em todo o tempo, sabe o que vai na nossa mente, e diferente das pessoas ao nosso redor que podem olhar e achar que nós estamos com um baita testemunho, ele pode olhar e dizer: tem muita coisa para corrigir aí ainda, né? Por isso, nós devemos ter uma vida real, totalmente entregue aos cuidados e à vontade do Pai. Não só naquilo que nos interessa, mas em todas, absolutamente todas as coisas. Se nós formos fiéis nas pequenas coisas, seremos colocados sobre as grandes coisas. Não é isso que diz o texto de Mateus, no capítulo 25, versículos 21 e 23? Isso não se refere apenas a bens, mas à questão de vida em abundância na presença do Senhor. Quando nós somos fiéis, mesmo buscando ao Senhor no meio das dificuldades, somos colocados pelo Senhor em grandes coisas. O Senhor continua conosco mesmo no meio da dificuldade. O Senhor continua conosco quando nos dá a solução para o problema. O Senhor continua conosco quando o problema continua acontecendo. O Senhor está conosco. Isso é o que importa. Quantas pessoas que parecem aos nossos olhos fiéis, servos consagrados, e nós então, dizemos que tem um bom testemunho realmente. Essa pessoa realmente é serva do Senhor. Será que nós não estamos julgando? Mas pastor, julgamento não é condenar? Não, Provérbios nos diz que o Senhor não gosta de julgamento que inocente o culpado e julgamento que culpe o inocente. Julgamento não é simplesmente dizer que é culpado. Julgamento também é dizer que é inocente quando não é.
Nós temos que ver os frutos, nós temos que ver se a vida realmente está diante do Senhor. E ainda assim nós podemos ser enganados com o que aparece. O Senhor não é enganado, nós podemos nos enganar. Ainda mesmo que observando frutos, nós podemos ainda achar que é uma coisa e é outra. As pessoas podem tentar nos enganar. Agora, o Senhor ninguém engana. Será que esse servo consagrado, se fosse questionado ao Senhor, que ainda falta uma coisa, como no texto lá de Lucas, do capítulo 18, que nós lemos no começo, será que essa pessoa aceitaria deixar essa coisa? Ou deixariam claro que, na verdade, não servem ao Senhor de forma adequada? Quem sabe até deixassem de lado e deixassem de seguir ao Senhor, porque falta exatamente aquilo que mexe com a pessoa, e na verdade a pessoa acha que não precisa fazer isso, porque já faz tanta coisa que já é notado como importante e normal diante do Senhor. Então não precisa fazer mais isso, já faz tantas outras coisas. O Senhor olha e diz, não, mas falta isso. Aquele que conversou com Jesus fazia tudo o que a lei mandava, e aí Jesus ainda disse, e está te faltando mais uma coisa. E se o Senhor chegasse para você e dissesse, está te faltando uma coisa, será que estaria pronto a deixar de lado essa coisa para buscar de fato a presença do Senhor, para fazer a vontade do Senhor? Será que ainda falta algo para nós? Nós devemos meditar e buscar no Senhor, para sabermos se realmente falta alguma coisa para nós. Nós não devemos desanimar como a pessoa do texto e desistir, mas nós devemos prosseguir em direção ao alvo, a soberana vocação em Cristo Jesus, Filipenses 3,14. Não devemos continuar uma vida espiritual medíocre, mediana, que se acostuma apenas com coisas que são comuns, mas devemos passar a buscar ao Senhor de forma plena, para viver de fato essa plenitude do Senhor, aquilo que o Senhor tem de melhor para nós. Não devemos apenas parecer crentes fiéis aos outros, mas nós devemos ser fiéis de fato na presença do Senhor. Nós podemos enganar algumas pessoas, mas ao Senhor nós nunca enganamos. Ele sonda os nossos corações. Ele não vê apenas atitudes e aparências. Busque a plenitude do Senhor para a sua vida. Pregue para que outros também busquem isso. Viva o querer do Senhor para a sua vida em todas as coisas, e não apenas naquilo que parece, nas coisas comuns, nas coisas que normalmente as pessoas fazem e falam, esse é um servo fiel. Só essas coisas não são suficientes. Elas fazem parte. Nós fazemos isso com o coração alegre na presença do Senhor. Mas não podemos simplesmente achar que isso é suficiente, porque só a mera repetição das ações não é suficiente diante do Senhor. O Senhor busca um coração contrito e quebrantado. O Senhor busca aquele que faz essas coisas e muitas outras, mas com um coração realmente dedicado à sua vontade, ao seu querer. Não desanimemos diante dos desafios do Senhor para a nossa vida, pois o próprio Espírito Santo nos dará força e a atitude para vivenciarmos a vontade do Senhor, se assim nós quisermos. E vale a pena buscar ao Senhor desse jeito. Vale a pena viver de acordo com a vontade do Senhor. Vale a pena buscar a presença do Senhor o tempo todo. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço. Até mais, permitindo o Senhor.